Gente, vocês acreditam que eu já tinha 10 minutos de vídeo e eu descobri que estava no 0.6x? Aí a qualidade perde, né? Eu tive que refazer tudo de novo. Mas vamos lá. Oi, gente! Então, estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é viver ou sobreviver. Se você é melancólico como eu, provavelmente você já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Fica aí, que aí a gente já troca uma ideia, perspectiva e tudo mais. E talvez você não tenha entendido muito bem qual é a diferença dos dois. O que é viver, o que é sobreviver. Então fica aí também, que aí eu vou explicar tudo direitinho. E aí a gente já troca uma ideia também, tira dúvidas. Eu queria começar falando sobre algo simples, que é o conceito, né, de sobreviver e de viver. Sobreviver, basicamente, é ter os recursos necessários para a sobrevivência humana. Então, simples, né? A gente já conhece isso. Água, comida, afeto, tudo isso. Tudo aquilo que é necessário para um ser humano estar vivo. Agora, qual a diferença de viver, Verena? Qual a diferença de viver para sobreviver? É que viver ele vai além dessas questões de sobrevivência. São coisas que não necessariamente se você tirar, a pessoa vai... Entendeu? Primeiramente, eu queria falar brevemente sobre coisas pequenas, que eu acho importante, e mais pra frente eu posso aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas depois a gente segue para a parte mais básica, ok? Então, o parêntese que eu queria abrir é o seguinte: quando a gente fala sobre viver, existem certas coisas que são importantes a gente lembrar, que influenciam nessa qualidade de vida que a gente tem e que podem fazer com que a gente não saiba, mas não consegue evoluir para ter uma vida melhor por causa disso. Que é tudo aquilo que você absorve vai ter um impacto direto no seu corpo e na sua mente. A gente muitas vezes acha que o que a gente viu é só o que a gente viu. O que a gente ouviu é só o que a gente ouviu. Só que dentro da psicologia tem algumas abordagens que dividem a nossa mente. Mente é diferente de cérebro, ok? Cérebro é o órgão, é aquilo físico que a gente consegue tocar, fazer cirurgia e tudo mais. A mente é algo abstrato que a gente não consegue tocar fisicamente. A mente ela é produzida através dessas sinapses e ligações que a gente vai formando à medida que a gente vai aprendendo, tendo experiências, tendo aprendizados ao longo da vida. E aí a nossa mente ela já vem formada desde bebê, mas ela vai se aperfeiçoando, se tornando mais complexa. A gente tem esses dois ambientes. E aí o que acontece? Essa mente ela é dividida por algumas abordagens em duas partes principais: o consciente e o inconsciente. O consciente é tudo aquilo que está fácil acesso na sua mente. O inconsciente é aquilo que está mais escondido. Vamos fazer uma analogia? Sabe quando você organiza prateleiras, ou uma prateleira pode ser? Quando você vai organizar uma prateleira, as coisas que você mais usa, você coloca na frente, e as coisas que você menos usa, você coloca atrás. Ou se forem muitas prateleiras, o que você mais usa, você coloca em fácil acesso, e o que você menos usa, você coloca mais em cima ou mais embaixo. Então, basicamente, é isso. O consciente é aquilo que você tem fácil acesso, que você vai utilizar ali a qualquer momento. Então, somente para facilitar, já deixa ali pertinho, tudo certinho, organizado, para que você consiga acessar com mais facilidade, sem gastar tanta energia. E o inconsciente é aquilo que está mais profundo ou mais para baixo, mais para cima, que você às vezes tem que cavar um pouquinho para poder conseguir achar, e talvez você nem consiga achar. O inconsciente, apesar de estar escondido, é como se fossem raízes, porém ele tem ramos. Esses ramos, eles conseguem se conectar com essas coisas que estão mais fácil acesso e influenciam diretamente nessas questões, entende? Então, às vezes você não tem uma informação ali fácil,
Às vezes você não sabe por que fica ansiosa, você não sabe o porquê você fica tão ansiosa quando vai apresentar um trabalho, mas o seu inconsciente tem alguma informação ali que tem essa resposta, entendeu? Basicamente isso. E aí, às vezes você vai olhar e é um trauma quando você teve criança, que você foi apresentar alguma coisa lá na frente dos coleguinhas e eles riram de você, mas você não lembra daquela informação por algum motivo, ou por mecanismo de defesa do cérebro, ou porque realmente faz muito tempo e acabou que aquela informação foi abafada, e aí você não consegue recordar, mas aquela informação tá ali influenciando algo que você vive hoje. Basicamente, é essa a definição dos dois de forma bem simplificada. E às vezes a gente se engana achando, como eu disse, que a gente só vê o que viu, ou só ouve o que ouviu. Mas quando você passa na rua, quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está em casa, quando você assiste TV, quando você rola o feed do Instagram, quando você vê um vídeo no YouTube, tudo isso você está absorvendo informações. Você pode não lembrar de todos os vídeos que você assistiu do TikTok. Você pode não lembrar de todos os bichos, ou cenas, ou pessoas, ou cores, ou carros que você viu quando você passou na rua. Mas aquela informação, até onde o seu olho teve acesso, até onde era o seu campo de visão, que o seu olho tinha capacidade humana de chegar até lá, tudo isso foi absorvido pelo seu cérebro, pela sua mente. E apesar da gente não lembrar, aquela informação tá ali em algum lugar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas é um assunto que antigamente, há uns anos atrás, eu via muito mais falar, hoje em dia eu não vejo tanto, que eram as famosas mensagens subliminares. Sabe uma coisa que é interessante? Na Disney, quando você vai assistir alguma animação, geralmente eles pegam algum personagem de algum outro desenho e implanta em algum cenário desse desenho. Então, digamos que você está assistindo Monstros S.A. No desenho de Monstros S.A., se eu não me engano, tem uma cena em que o Sullivan, ele vai até o quarto da Boo. E aí, quando você olha assim, na imagem de fundo, né, a cena tá aqui acontecendo, mas lá no fundo, no chão do quarto da Boo, tem alguns brinquedos. Eu tô quase certeza que essa é a cena. Um dos brinquedos que tá ali é a cowboy de Toy Story, que eu esqueci o nome dela agora. E aí, a Jessie, eu acho, né? Ela tá ali no meio dos brinquedos. Então, basicamente, é uma estratégia, sabe? Ou algo divertido para que a sua mente capte aquela informação, sem que você perceba, mas aí, de repente, depois você sente uma vontade de assistir Toy Story, às vezes. Entendeu? E às vezes, na verdade, não é porque te deu uma vontade do nada, é porque você captou a informação, o seu cérebro processou aquilo, só que como não era algo relevante naquele momento, ele abafou aquela informação, deixou apenas as informações da cena que estava acontecendo entre a interação dos personagens principais, porque aquilo era o que convinha naquele momento. Então o restante ele abafou, deixou ali, mas não foi excluído. Quando a gente joga isso pro dia a dia, quando você assiste coisas desnecessárias ou quando você ouve coisas desnecessárias, tudo isso vai estar enchendo e te influenciando. Se você assiste coisas ruins, ouve coisas ruins, aquilo vai te influenciar, ainda que não esteja de fácil acesso. Se você assiste coisas que dão medo, que trazem ansiedade, porque veja bem, não necessariamente ele precisa te causar uma sensação de medo ou de ansiedade. Você pode muito bem não sentir o medo, não sentir a ansiedade, mas aquilo te causar medo e causar ansiedade. Se você assiste um jornal, o seu cérebro está acostumado a processar aquele tipo de coisa. Porém, aquilo não deixa de trazer aquele tipo de sensação, não deixa de trazer aquele tipo de informação. Eu vou tentar ser mais clara. Se você está vendo um jornal, obviamente aquilo não é um conteúdo alegre. Obviamente aquilo não é um conteúdo de conforto. Aquilo não é um conteúdo que vai te agregar de forma estética. Aquele conteúdo é específico e ele traz por si só
uma sensação específica, que é de medo, ansiedade, desconforto, de nojo, a depender da reportagem. Então aquilo ali traz por si só essas informações e essas sensações específicas. E às vezes, pelo costume, o seu cérebro já está acostumado a processar aquilo, então você não necessariamente vai sentir essa sensação a fácil acesso. Mas, por carregar isso, aquilo vai ser armazenado, em algum momento aquilo vai ter utilidade. Então pode ser que você esteja ansioso, ou com medo, ou com insônia, ou desconfortável, ou com nojo, e você não sabe necessariamente o porquê. E às vezes é o que você assiste, é o que você ouve, é o que você vê. Às vezes a gente acha que a música ela é só letra. Muitas vezes você não ouve funk porque você acha a letra feia e desconfortável, nojenta. Mas às vezes você não sabe que a melodia, ou seja, aquele sonzinho, transmite uma sensação também de forma inconsciente que também vai trabalhar e vai te trazer alguma sensação e vai te trazer uma informação no cérebro. Ao longo dos dias, a gente vai trazendo essas coisas sem ter muita noção e sente coisas, se comporta de algum jeito que não gostaria e não sabe exatamente por quê. Por isso que é muito importante que para você ter uma qualidade de vida, você filtre muito o que entra e o que sai do seu contexto, do seu ambiente. Seja corpo em si, seja ambiente externo ou até ambiente interno, que sua própria mente produz, o que você pensa, o que você reforça mentalmente. Então, o que você acredita e tudo mais. Deu para entender? Então, essa é uma parte mais complexa, mais específica, mas eu quis trazer porque eu acho que é uma informação relevante. E eu quero... E eu quero que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a essa informação, porque é de extrema importância que tenha noção, pelo menos, disso. Aí, como sempre, trouxe um versículo para referência aqui, para a gente entrar na parte mais básica do assunto. E eu vou trazer em Eclesiastes, capítulo 6, que diz assim: um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. Esse é um dos meus versículos preferidos. Quando eu descobri esse versículo, eu já tinha lido a Bíblia, acho que umas 2 vezes toda, mas não dá, obviamente. Como eu disse, a gente pode ler, a gente pode ver, a gente pode ouvir, mas não necessariamente ter aquela informação de fácil acesso. Eu já tinha passado por esse versículo, mas eu nunca tinha reparado e nem deixado ali facilzinho na minha mente. Quando eu li, falei, caramba, automaticamente se tornou um dos meus favoritos, porque quando a gente pensa na vida espiritual, quando a gente pensa na nossa vida com Deus e, enfim, a gente acha que existem coisas que são importantes demais e outras que são importantes de menos. A gente acha que tem coisas que não encaixam nessa vertente, nessa bolha, sabe? Do cristianismo, do evangelho, da palavra de Deus. E aí, quando eu li, eu fiquei admirada, porque eu sempre gostei desses assuntos, sabe? Esses assuntos mais profundos, mais específicos, mais sobre a vivência, mais sobre a mente, a mentalidade, de forma mais filosófica. E aí, quando eu li, eu falei, caramba, Deus também se importa com isso, né? E eu era bem mais nova, e eu fiquei admirada com aquilo, porque eu fiquei muito feliz em saber que tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu observava, buscava entender, estudar, não era bobeira, não era algo inútil, não era algo descartado pelo próprio Criador. E aí, eu senti o peso disso, porque quando a gente pensa em viver, em servir a Deus nessa vivência,
ter uma vida boa, ter uma vida digna, ter uma vida satisfatória, a gente acaba deixando de lado algumas coisas. Porque é fato, como eu disse, que para tudo que você quer conquistar exige esforço, exige renúncia, exige muitas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo também, só que hoje de uma forma mais específica, é que na vida é necessário ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio no seu dia a dia é uma das coisas mais importantes do mundo. Se você não tiver equilíbrio no seu dia a dia, nada que você fizer vai ser bem feito, nada que você fizer vai ser bem sucedido. Antes, eu achava que a melhor coisa era você focar em resolver absolutamente tudo o mais rápido possível e o mais próximo possível, para que depois você conseguisse desfrutar dos benefícios e das consequências dessas coisas. Então vamos a exemplos diários, porque eu acho que a longo prazo, em exemplos mais extensos, digamos assim, maiores da vida, então, por exemplo, se você tem a oportunidade de fazer uma viagem inédita, vai ser muito difícil alguém falar que não, acho que não, melhor não. Se você tem como fazer isso, não vai te prejudicar, eu acho muito difícil uma pessoa chegar e falar, não quero viajar, não. Então, assim, quando é em escala maior, a gente tende a aceitar numa boa, fazer tudo certinho. Mas quando a gente desce a escala, diminui a escala, vamos pegar semanas, vamos pegar dias, vamos pegar horas e vamos ver dessa forma menor, mais minuciosa. Porque, assim, é fácil você não rejeitar uma viagem, mas não é fácil você trocar aquela louça que está imensa no fim do dia por um momento com seu marido, com seu filho, com seu bichinho, seja lá o que for. Entende? Então, assim, quando a gente diminui a escala, a gente faz o contrário. Claro que não é para deixar a louça uma semana pegando bicho, mas lembra do equilíbrio? Às vezes, a louça vai ser muito mais importante, de fato. Mas às vezes, a louça vai ser totalmente insignificante. E o grande boom da jogada ali é você saber diferenciar quando, entendeu? E conseguir conciliar todas essas coisas. Então, o que acontece? Eu, quando tinha um pensamento oposto, eu pensava, não, eu vou resolver tudo hoje, eu vou fazer tudo hoje, ou então eu vou fazer tudo agora, o mais rápido possível, claro, com a maior qualidade possível, mas assim, o mais rápido que eu conseguir eu vou fazer, e vou fazer logo, que aí depois eu descanso e fico tranquila. Mas, às vezes, quando a gente vai fazer, a gente cansa, a gente tem imprevistos, a gente demora mais tempo do que imaginava, aquilo demanda mais atenção do que imaginava, aquilo demanda mais energia do que imaginava. E aí acaba que você, às vezes, nem consegue fazer tudo, ou você até faz, mas aí não sobra o tempo para descanso. Basicamente, cada dia que vai vir, vai ter algo que você não vai saber. Por quê? Porque o amanhã não existe. Você não sabe o que aquele dia vai demandar. Por isso que o importante é que você pense hoje e se programe para hoje. Claro que a gente não vai levar isso ao pé da letra e achar que o amanhã não importa e você não vai fazer nada para o amanhã. Mas assim, você consegue pensar que assim, se você ficar sempre adiantando, você nunca vai desfrutar de nada? Que você vai estar todos os dias adiantando. Aí você vai adiantar pra quê? Assim, tipo assim, onde é que vai chegar esse adiantamento aí? Quando é que vai chegar esse adiantamento? Entendeu? Por a gente não conhecer o amanhã, a gente não sabe quanto tempo vai demandar aquela tarefa. E o adiantamento que você sempre faz, talvez nunca chegue a recompensa. Porque você vai vivendo ali no automático, seu corpo tá acostumado com aquilo, você não para pra pensar, nem pra refletir, nem pra gerenciar melhor o equilíbrio das coisas, vai vivendo no automático, pensando no futuro, onde lá na frente você vai colher a consequência, o benefício desse adiantamento todo, mas nunca chega porque você sempre está adiantando.
Então, pare e pense, todos os dias é uma vida. Todo dia é uma vida, todo dia é uma vida. Não é à toa que você começa o dia, trabalha, faz o que você tem que fazer e no final do dia você descansa para que um novo recomece. O descanso, ele é diário, porque todos os dias se reinicia ali. É a questão de que é necessário ter o equilíbrio, é necessário entender o poder do descanso, a necessidade do descanso, saber que tem dias que a louça vai ser mais importante, mas vai ter dias que a louça é totalmente desprezível naquele momento. Existem coisas mais urgentes, existem coisas mais importantes para aquele momento, sabe? Então, depois que eu aprendi isso e coloquei em prática, a vida ficou muito mais leve, é muito melhor. A gente não pode esquecer também que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se a gente olha para uma igreja e vê que a pessoa que limpa a igreja deixou lixo ali no canto, deixou algo de qualquer jeito ali no canto, a gente claramente vai desaprovar aquilo. E por que que no seu corpo você deixa lixo? Por que que no seu corpo você deixa de qualquer jeito? Sendo que o seu corpo é muito mais templo do que aquele templo. Porque Deus está em você, se você for cristão, todos os dias. E o templo você só vai estar lá alguns dias. E Deus só se habita ali, só se faz presente naquele momento se os filhos dele estiverem ali reunidos. Porque futuramente, quando Deus vier para nos buscar, tudo que a gente fizer com o nosso corpo, de acordo com a Bíblia, vai ser prestado conta. Então, tenha o que oferecer, cuide direito de onde ele habita. E mesmo se você não for cristão, cuide da única vida que você possui, tenha sabedoria para geri-la. Porque se você quer ter uma boa vida, se você continuar sempre no piloto automático, isso nunca vai chegar. Entende? As coisas não caem do céu. Nós temos que correr atrás daquilo que a gente quer. E se você ficar menosprezando todas as pequenas coisas, elas também automaticamente vão fazer com que grandes coisas também acabem não chegando. Ou não chegam com a qualidade que você gostaria. Porque você não constrói uma boa casa menosprezando a qualidade da argamassa, menosprezando a qualidade da base, da coluna, da tinta, do azulejo. Se você faz as pequenas coisas, não, esse azulejo eu vou comprar do piorzinho mesmo. Não, essa argamassa eu vou... No fim, tudo vai ser de má qualidade. Então você nunca vai construir uma casa boa. Bom, essa foi a mensagem. Eu espero que você tenha gostado, ou que pelo menos que você tenha refletido sobre isso, que você guarde no seu coração. E se for pra ficar no piloto automático, pense nisso, no piloto automático, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.